Anos de chumbo. Assim foi chamado o período de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Censura, torturas e assassinatos. O Arquivo Record de hoje volta ao dia 31 de março de 64. Tropas saídas de Minas Gerais avançam em direção ao governo federal, exigindo a renúncia do presidente João Goulart. Para evitar uma guerra, Jango abandona o país. Era o golpe militar. 1964. O mês de março começou turbulento no Brasil. No dia 13, 500 mil pessoas, com apoio dos partidos de esquerda, tomaram as ruas do Rio de Janeiro em favor de Jango. 6 dias depois, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, de extrema-direita, mobilizava 400 mil pessoas em São Paulo, contra Jango. O país era uma panela de pressão prestes a explodir. Até que em 31 de março foi dado o golpe. No dia seguinte, 1º de abril, o Brasil amanheceu com o presidente deposto. Era o dia da mentira. Ninguém queria acreditar, mas a verdade é que o Brasil havia entrado numa ditadura. Numa ditadura que duraria 21 anos. Não houve uma guerra civil, mas existia muita violência. Protestos que acabavam em prisões, exílios e assassinatos. Quem não concordava com o novo regime era considerado subversivo. Em busca de segurança, o presidente deposto, João Goulart, viajou para Porto Alegre, onde Leonel Brizola o esperava. Apesar da insistência de Brizola, Jango desistiu de um confronto militar com os golpistas e seguiu para o exílio no Uruguai. Só voltou ao Brasil em 76 para ser sepultado. Uma soma de fatores levou ao golpe militar, mas o principal argumento dos que tomaram o poder era o de evitar a instalação de um governo totalitário comunista. A partir do final da Segunda Guerra, com a divisão do mundo em 2 blocos, o capitalista e o socialista, os Estados Unidos começaram a aprofundar os laços com a América Latina. Os esquerdistas tornaram-se o inimigo a ser combatido. E assim, seguiram-se as ditaduras no Brasil, no Uruguai, no Chile e na Argentina. Recentemente surgiu uma nova versão para a morte de Jango, que ainda está sendo investigada. Segundo um ex-agente do Serviço de Inteligência uruguaio, o ex-presidente foi assassinado. Ele teria morrido envenenado e não de infarto, como foi divulgado na época. O ex-agente diz que o contato entre o Serviço de Inteligência uruguaio e o governo brasileiro era feito na época pelo delegado Sérgio Fleury, que comandava em São Paulo o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. O Jango deveria ser eliminado. Com autorização do então presidente Ernesto Geisel, o delegado teria dado a ordem para que Jango fosse assassinado. Carlos Milies Golugos foi o encarregado de trocar os remédios que Jango tomava. Ele foi no Uruguai e transmitiu para nós que havia que dar um jeito em João Goulart porque o presidente não queria mais ele vivo. João Goulart morreu no mesmo ano que Juscelino Kubitschek, em 1976. Após o golpe militar, o general Castelo Branco assume a presidência. Caça os direitos políticos por 10 anos de 337 pessoas, entre elas os ex-presidentes Juscelino, Jango e Jânio, e altera os rumos da política econômica. São extintos os partidos políticos existentes e é introduzido o bipartidarismo. Aparecem a Arena e o MDB. Logo depois de Castelo Branco, Costa e Silva assume a presidência da República, com um governo mais linha dura. Organiza-se a Frente Ampla, reunindo líderes caçados como Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Costa e Silva proíbe a Frente Ampla, determina a apreensão de livros, jornais e revistas. Além disso, impede qualquer manifestação de rua. É no governo dele que é decretado o Ato Institucional número 5. A produção cultural no Brasil foi duramente atingida pela ditadura militar. Era preciso muita criatividade e uma boa dose de coragem para driblar a censura. As músicas de protesto cantadas nos festivais da Record eram prova disso.
A maioria deles não tinha mais que 20 e poucos anos. Mas aquele Brasil, descrito e cantado por essa juventude em plena repressão armada, jamais se apagou da memória. Valente, lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange terra, engorde mar. Mas se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar, na boiada já fui boi. A censura e os censores da época não conseguiram impedir a crítica de uma geração inteira, cantada em códigos, de maneira velada. E o público reagia emocionado aos refrões que falavam de união, verdade e liberdade. O cordão da liberdade, ensaiado com carinho, pelo Zé Redinguinho e pelo Chico Vendaval, linda fantasia, no fogo da mocidade, colorida de ousadia, costurada de amizade, vai ser lindo ver um bloco desfilar pela cidade. A ditadura começa a dar sinais de enfraquecimento quando o general Ernesto Geisel assume a presidência. Dificuldades econômicas anunciam o final do milagre econômico. A dívida externa contraída para financiar as obras faraônicas do governo atinge mais de 9 bilhões de dólares. A inflação chega a 34% e uma crise mundial de petróleo em 73 repercute no Brasil, aumentando o desemprego. Com Geisel começa uma abertura política lenta e gradual. Em 75, ele anuncia um acordo nuclear e a construção de 8 usinas para gerar energia. Surge Angra 1, aumentando a dívida externa. Uma guerra silenciosa continua. O jornalista Vladimir Herzog é morto no DOI-CODE, em São Paulo. Estudantes no Largo São Francisco se manifestam pela anistia dos subversivos e pedem liberdade. Os jornais Opinião e o Carioca param de circular. Logo depois, desaparece a revista Realidade. Em 1979, já no governo Figueiredo, os presos políticos foram anistiados e os exilados começaram a voltar ao Brasil. Em 82, foram escolhidos de forma direta os novos governadores. Em 1984, o povo saiu às ruas, exigindo eleições diretas para presidente. Foi a maior manifestação política do Brasil. A emenda que pedia as diretas não conseguiu votos suficientes para ser aprovada na Câmara, contrariando a expectativa da população. Tancredo Neves foi escolhido candidato de oposição nas eleições indiretas. A indicação do governo era disputada entre Paulo Maluf e Mário Andreasa. Com a vitória de Maluf nas prévias do PDS, o partido se dividiu. A Frente Liberal resolveu apoiar Tancredo, indicando como candidato a vice José Sarney. Tancredo venceu no colégio eleitoral no dia 15 de janeiro de 85, mas não chegou a assumir. Antes da posse, ele foi internado com uma crise de diverticulite. A doença o mataria no dia 21 de abril de 85. Em seu lugar, assumiu o vice José Sarney, primeiro presidente civil depois de um ciclo de 21 anos de governos militares. O programa de hoje fica por aqui.